Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Tirol FM para nosso espaço de entrevista o coordenador da Vigilância Sanitária de Saúde, Evandro Borba. Bom dia, Evandro, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Hoje temos vários assuntos para falar, né? Vai dar uma entrevista bem boa para os nossos ouvintes, né? De tudo que a vigilância tá à frente. Mas eu acho que a gente podia começar, Evandro, falando um pouquinho das funções da vigilância, né? Para o pessoal saber mais ou menos o que vocês fazem, qual é o trabalho de vocês. Então, a gente utiliza, né, os princípios do SUS, que é prevenção de doenças e promoção da saúde. Esse é o primeiro ponto, que é a gente trabalha, faz um trabalho que é mais silencioso, não aparece muito, que é simples para a população e para o ouvinte entender. É tentar dar a maior qualidade de saúde para que as pessoas consigam viver com o máximo de melhorias e qualidade de vida, né? Não tem uma vida, chega, por exemplo, na velhice muito adoentados. A ideia é prevenir bastante doenças logo no início da vida, no desenvolvimento, para quando se chegar numa velhice, chegar com muita qualidade de vida. Então esse é o nosso papel. Esse papel ele transita pelas 4 vigilâncias, né? Que você começa, por exemplo, pela vigilância epidemiológica, né? Que faz as análises das doenças que chegam, dos prognósticos daquelas doenças, do que pode acontecer no futuro, né? Como, por exemplo, a gente já tem um prognóstico a isso, a gente não quer falar muito no assunto, mas, por exemplo, da questão da dengue. A gente já está se preparando agora com ações, com projetos para tentar prevenir para a próxima entrada de primavera e verão. Tudo isso daí já a vigilância epidemiológica, já com os dados, com as numerações de casos de diversos tipos de doença, a gente tem esse papel. Depois se tem também a vigilância em saúde do trabalhador, que faz as análises de trabalho, das relações de trabalhos de todos os seletistas, né, que lidam com carteira de trabalho. É um trabalho bem importante, é um trabalho muito respeitado no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, aqui em Teutônia, tem uma equipe muito dedicada. Temos também a vigilância ambiental em saúde, então, que trata de toda e qualquer endemia que instalada, né? Não é aquela endemia que, eu acho que tem, não. É endemia que realmente se confirma. Como, por exemplo, nós estamos com o caso de dengue e estamos com o caso de leptospirose, né? Então, todos esses trabalhos a gente monitora e produz ações para que, num futuro, diminua-se esses casos. E, por fim, temos a vigilância sanitária, né, que faz seus trabalhos, né, nas mais diversas áreas: alimentação, saúde, controle, que passa por vários tipos de produtos e serviços, né, locais instituições para idosos, creches, escolas. Tudo a gente está presente, tudo a gente está sempre pensando e agindo para que as pessoas não adoeçam. Este é o objetivo. Nosso objetivo sempre é que as pessoas não fiquem doentes. Conseguimos, sim, se olhar outros números, se olhar outras regiões, se olhar outros estados, sim, conseguimos. Mas a gente está sempre buscando melhorar. A gente sempre acha que é muito pouco. A gente sempre busca, a gente nunca está contente. Muito bem. Você trouxe alguns detalhes, né, uns números em gráficos aqui. Uhum. Eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes, explicasse o que seriam esses números, como é que é essa questão toda que você trouxe aí. Perfeito. A gente tem na vigilância anual, a vigilância sanitária apenas, né? A gente tem trabalhos que são feitos anualmente. E a gente tem gráficos que a gente consegue ver mês a mês, inclusive a produção de cada colega, a produção dos trabalhos que é feito. Então, assim, nós temos hoje, atualmente, 985 ações que a gente fez até agora. Normalmente, no final do ano, a gente chega em torno de 3.000 ações ao ano. O que precisa se considerar é que nós tivemos o mês de maio.
e o mês de maio, nós tivemos ali que desenvolver ações também para as ajudas nas enchentes, ajudas em ações que são importantes você eliminar, porque senão você também não está prevenindo. Então, nesse sentido, o gráfico aqui ele estaria ainda muito maior, né? Mas a gente, em casos fortuitos de força maior, a gente para tudo e também faz essas ações engendrada, inclusive com outras secretarias. A gente gosta muito de trabalhar nessa linha. Então, por exemplo, assim, só em serviço de alimentação este ano já foram feitas 180 inspeções. Tá? Em serviços de interesse à vigilância, que são serviços de saúde, 164. Fica tudo muito parecido. É isso. Licenciamentos também já fomos a 134. Né? Então, são inspeções também em estabelecimentos de interesse à vigilância, 50. Então, a gente tem uma série de números, né? As inspeções no hospital, a inspeção em locais de longa permanência para idosos, né? Então a gente está sempre ativo. Na vigilância, o trabalho aqui em Teutônia no geral, às vezes as pessoas pensam assim, a prefeitura, o pessoal não faz nada. Olha, eu não sei outros locais, mas eu garanto, a prefeitura de Teutônia tem trabalho. E não é pouco. Para quem gosta de trabalhar, é uma maravilha, né? Exato. Então, isso não há problema nenhum. Até nessa questão, antes tu comentaste do mês de maio, voltando ali, vocês tiveram uns meses bem tumultuados, né? Tanto na questão de dengue, tanto na questão das enchentes, né? O que gerou bastante, também cansaço físico, aquela coisa toda, né? Mas acho que vale a pena a gente ressaltar a questão desses trabalhos, de como começou tudo, até porque com as enchentes vem daqui a pouco até essa questão da leptospirose também. Exato, né? A leptospirose é um caso bem interessante, bem lembrado. A leptospirose até, muitas pessoas perguntam, mas em maio e junho aí deve ter aumentado os casos de leptospirose. Olha, por incrível que pareça, aumentou as suspeitas, realmente. Mas os casos, eles se mantiveram. Se mantiveram, a gente também sabe o porquê. Porque também foram cuidados que a própria população toma, por exemplo, e já está tendo, por exemplo, nas questões de enchente, em tentar utilizar, por exemplo, botas para entrar em locais molhados, né, em locais que foram alagados. Nesse sentido, teve aumento de suspeitas, mas os casos, na verdade, não se confirmaram, né? A maioria não se confirmou. Então, o que a gente sempre pede teve início de sintomas de qualquer doença, não espere. Procure os postos de saúde durante o horário do expediente. Mas eu trabalho, eu tenho muita coisa para fazer. Ok, então vá de noite. Também temos postos de saúde aberto até às 22 horas. Mas não deu, eu trabalho até às 22 horas. Pois mas tem o PA+. Você vai no PA+. Por que a gente pede isso daí? Porque isto salva vidas. Nos tratamentos precoces, no entendimento precoce de uma possível doença, você tem chance maior de tratamento. Às vezes, você for fazer um tratamento de uma doença em estágio muito avançado, fica muito difícil para as equipes médicas, que pegam muitas vezes o caso em transferência, não conhecem o paciente, fica bem mais difícil de tratar e às vezes não há mais medicações em casos muito graves. Então, a gente sempre trabalha essa parte preventiva também, em conjunto com os postos de saúde, que fazem um brilhante trabalho, né? A gente, das equipes, né, que já são bem treinadas. E quando surge uma nova doença, o que a gente faz? Uma doença que nem foi a Covid na época. A gente começou a trabalhar em conjunto, né, para essas equipes ficarem mais atentas, ficar com aquele olhar mais sensível, né? Então a gente fez bastante trabalho agora no momento da dengue, e também nessa questão da leptospirose funciona muito bem.
Inclusive, você já comentou, né, já estão se preparando, né, para a diminuição Exatamente. também Exatamente. de casos e para o próximo ano. Né? Por incrível que pareça, pode até pensar assim, não, mas não pode estar acontecendo isso daí. Nós ainda continuamos fazendo a aplicação de produto químico de inseticida contra a dengue, agora nas creches e colégios, agora é o nosso foco, porque esse produto ele tem duração de até 4 meses. E nós encontramos agora num bairro, numa segunda-feira passada, que estava 3 ou 4 graus, encontramos larvas trabalhando. Eu tenho o vídeo, eu vou te mostrar depois o vídeo, porque é incrível que a pessoa diz assim, não, mas não pode ser. Pelo frio que estava, eu tenho aqui, inclusive a data está no WhatsApp aqui certinho, e as larvas trabalhando bonito. Tá? E aí você vai recordar a data, vai puxar a data ali, vai ver a temperatura que estava, a hora que estava e as larvas trabalhando. Então a gente não parou, a gente continua esse trabalho, né? Claro que agora se diminui, porque a gente, por exemplo, creches, eu não posso aplicar produto qualquer dia, eu posso aplicar produto nas creches na sexta de tardezinha, após o expediente, para depois dar tempo de fazer uma higienização em alguns pontos e dar toda a segurança que as famílias precisam. Mas eu preciso ter garantia que entrou lá dentro, não tenha nenhum tipo de vetor, nenhum tipo de mosquito para atacar as crianças que estão iniciando a vida delas, né? Então isso, a vigilância, todo o trabalho de saúde está sempre pensando nas pessoas. Então, só que ele é um trabalho silencioso, a gente não consegue divulgar porque falta, né? Tem outras pautas, né? Mas esse trabalho, se for analisar, ele é um trabalho que eu sempre digo, ele é um trabalho muito nobre. E a gente gosta muito de fazer isso aí, justamente porque a gente sabe os resultados futuros que vão acontecer. A gente não tem aquela questão de, as pessoas agradecendo. Não é preciso, mas a gente sabe o que está acontecendo. Isso nos mantém vivos, né? Isso nos mantém motivados. Sobre essa questão das creches e escolas, aproveita-se bastante também esse período agora de férias, né? Período de férias, a gente vai continuar, né? Nos períodos de férias, nos locais que a gente aplicou, a gente dá toda a orientação como é que é feito, né? Então a gente fez um estudo muito aprofundado como é que esse vetor, que o Aedes, ele trabalha. E aí a gente passa para as escolas. Depois a gente retorna, por exemplo, os postos de saúde, todos foram passados inseticidas, então a gente passa, conversa com as pessoas que trabalham lá, que trabalham na higienização. Como é que tá os mosquitos? Aí só sumiu. Opa, muito bem. Não, está acontecendo tal coisa. Então a gente retorna para verificar a situação. A gente nunca se dá por, não, tá tudo certo. Não. A gente retorna e verifica se foi bem feito, se deu certo, né? E nesta linha eu também estou na linha de frente aplicando também. Eu não fico lá, o Evandro fica coordenando. Não, o Evandro fica na linha de frente também. Eu vou trabalhar também, eu vou botar a máquina nas costas, junto com as minhas colegas e sem problema nenhum. Né? Nós não temos vaidade. Né? O segredo num trabalho em grupo é não ter vaidade. Eu sempre falo para as pessoas. Onde não se tem vaidade, se tem trabalho duro. E é isso que a gente faz. E você mesmo já trouxe aqui em outra oportunidade que nessas aplicações já se percebeu um baita de uma diminuição. Né? É incrível. Se olhar nos dados aí do estado, hoje nós estamos com 272 óbitos por dengue. Em 2022, quando se bateu o recorde, deu 66 óbitos em 2022. Em 2023 deu 53 óbitos. E em 2024, 272. Continua ainda, né? E ainda temos municípios ainda sofrendo muito com a dengue e a gente fica muito atento quanto a isso. Então, por isso de se manter esses cuidados. Porque ela é uma doença bastante silenciosa e em formas graves, infelizmente, não tem tratamento, né? Essa questão de imunização futura, que tem uma vacina já bem pesquisada, uma vacina japonesa, ela não tem data para chegar nos municípios, a gente não sabe como é que vai ser a cobertura, nem nada, a gente então a gente faz o trabalho pensando na população geral. Por que na população geral? Essa vacina, se vier um dia, ela vai atender pessoas de 4 a 59 anos. E dos 3 anos, e dos 60 anos em diante? Como é que a gente vai fazer? Então, tem que se pensar
no global, num todo. Não pode pensar, eu penso só num bairro tal. Não, eu tenho que pensar em todos os bairros. E nesse sentido a gente tem ido em todos os bairros do município, a gente não deixou de ir. Então isso a gente tem muito orgulho, né, de estar fazendo um trabalho bem coeso, atendendo aos mais diversos locais, entendendo o problema, né? E agora futuramente a gente vai implantar umas armadilhas por GPS. Futuramente a população de casa vai poder ter uma noção de onde tem mais Aedes, onde é que se encontrou a Aedes. Mas quando elas virem aquilo dali, pode ter certeza que já vai ter uma equipe lá naquele local fazendo bloqueio, aplicando o produto, eliminando os locais, conscientizando aquela população daquele local. E aí a gente vai para um avanço muito bom, que aí a gente vai ter um controle maior. Essas armadilhas, elas têm dado muito certo em outros estados, já que nos municípios vizinhos, que foi aplicado também, essas armadilhas têm dado um resultado. Então a gente está também acompanhando a tecnologia. A gente não está dormindo no ponto, né? Tudo que vem novo, que já tem pesquisa garantida, a gente está utilizando. Aquilo que ainda não tem pesquisa garantida, como, por exemplo, as caixinhas de mosquitos estéreis, por exemplo, essa ainda não tem uma pesquisa segura. Um dia, se tiver uma pesquisa segura que realmente funcione, pode ter certeza que nós vamos pedir para a prefeitura, para quem tiver de responsável, essa coisa toda, para que se coloque. Hoje não tem pesquisa. Isso eu já deixo bem claro, a gente está sempre atento a essas coisas. As armadilhas, né, que são chamadas ouve-trampas, esta nós já temos adquiridas e essas, em um futuro breve, a gente vai colocar 60 armadilhas em todo o município de Teutônia. Aí nós vamos subir o patamar, porque a gente vai ter um controle no computador de casa e, inclusive, a população também. Mas isso num futuro a gente vai voltar, vai falar, vai explicar tudo certinho. Perfeito. Uma das questões também que vale a pena a gente ressaltar agora é a questão também do frio, o inverno está aí, doenças respiratórias, tudo tem que ter um cuidado também. Tem que ter um cuidado muito grande. Estávamos conversando agora há pouco mesmo, até para os músicos aí, que não é fácil, né? Dessa situação. Então, também, né, manter alguns cuidados básicos, né? Até essa questão de chás e chimarrão também, as pessoas observarem para não tomá-los muito quente, tá? Porque o excesso de temperaturas acima de 70 graus ali, elas já são perigosas também para o nosso aparelho digestivo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Mas, também, manter os cuidados também respiratórios, né? Tentar, às vezes, quando vir o sol, pegar um sol, também isso é qualidade de vida. Meio escondido, mas tentar, né? E principalmente ter muito cuidado ao entrar em locais assim como celeiros, locais onde se guarda milho, se guarda soja, se guarda feijão, onde tem cereais, porque ali também nós poderemos ter vetores, ratos, ratazanas, essas coisas que podem ser letais. Então as pessoas sempre pensar na prevenção. Sempre pensar, olha, eu posso ter um cortezinho num dedo de um pé, num dedo da mão, e isto pode ocasionar uma doença que logo no início ela pode em algumas pessoas não dar sintomas. E quando chegar a dar sintomas, às vezes já é tarde demais. Então a gente pede muita atenção. O inverno é um momento de muita atenção. É um momento um pouco de diminuir a velocidade, né? Em certos momentos, porque essas doenças elas são silenciosas. Nas doenças respiratórias, nós estamos num período aí de junho e julho, que são os períodos bastante... as pessoas têm bastante problemas respiratórios, como por exemplo as pneumonias. As pneumonias aumentaram muito. Então o resguardo, aquela utilização, né, de uma manta, né, para respirar de manhã cedo, né? Às vezes as pessoas que vão caminhar na rua têm que usar uma mantinha ali,
né? Isso tem que usar para filtrar aquele ar que vem, porque o ar hoje ele é bastante poluído com a própria fuligem dos combustíveis, né? Da própria outros tipos de poluição que tem na atmosfera, e ali naquela poluição, às vezes naquela chuvisqueira, naquela serração, você pode ter os estafilococcus, streptococcus, essas coisas que podem dar, por exemplo, as pneumonias. Então é muito importante também que a população se atente a isso, né? E esse trabalho a gente também faz, a gente também orienta, vai para as escolas, né? Passa para as crianças também. A gente tem um trabalho bem legal com a educação. E a gente não se contenta. Sempre quer mais, né? Sempre quer mais. Sempre quer mais. Aproveitando agora essa reta final aqui, aconteceu agora, né, na outra semana, novamente em Canavara, a questão do mau cheiro, né? Da empresa lá. Como é que está a situação? Como é que... Olha, a situação de um lado tem a população descontente ali, que teve uns períodos ali que deu o problema do mau cheiro. Do outro lado, a empresa convidou o município para conhecer as instalações, foi na terça-feira passada. Aí eu fui um dos escolhidos para ir, eu e uma fiscal ambiental. A gente olhou a documentação, eles encaminharam a documentação para a FEPAM do acontecido, né, que receberam um produto lá que estava em estado ruim, que não era para ter recebido, parece que era um funcionário novo. Nós, como município, a gente pediu, então, que se fizesse, então, todos os cuidados, por exemplo, colaborador novo que chega, que se mostre filosofia de trabalho, a filosofia preventiva, é uma empresa de poluição média, conforme a FEPAM, né, conforme a licença de operação. Essa licença de operação ela é licença estadual, ela não é municipal, então isso a gente tem que muitas vezes deixar bem claro, né? As pessoas às vezes dizem assim, tá, mas o município tem que tomar um posicionamento. Ok, o município tem que tomar um posicionamento naquilo que pode tomar um posicionamento, como foi feito em 2021. Que era o mau cheiro intermitente, aí foi feito o trabalho. Depois daquele período, a FEPAM assumiu o trabalho, né, e vem fazendo todo o acompanhamento. Bom, a população também, ela solicita também que seja ouvida, né, e é um direito e está correto, né, tem que sempre olhar os dois lados. O município ali, quando eu for responder, que estiver na minha responsabilidade, podem ter certeza, farei a resposta dentro dos limites da lei. Acima disso, infelizmente, eu não consigo trabalhar. Esse processo, acho que ele está judicializado. Salvo engano, ele está judicializado, então foi todo o processo encaminhado. A empresa, ela a princípio ela tomou algumas punições e também se adequou, alguma coisa assim, nesse sentido, mas é um trabalho que esse tipo de trabalho, esse tipo de indústria, ele é um trabalho que ele tem que se manter constante. Então a empresa ela tem que manter o máximo de cuidado, sempre. Ela tem que estar sempre na prevenção. Né? Então, até o que eu saiba agora, parou o mau cheiro, que eu saiba, né? E só eles estão em tratativas, né? Existe essa questão, o descontentamento da população que vive ao redor, e do outro lado a empresa apresentando os seus dados, né? Perfeitamente, eu acho que vale a pena a gente sempre ressaltar essas questões todas aí. E Evandro, te agradeço mais uma vez por ter tirado um tempinho para vir falar um pouquinho. É bem válido a gente poder trazer essas informações todas da vigilância para os nossos ouvintes, né? Como tu falou, é um trabalho que está sendo feito, mas que ali não tem aquela vitrine toda com outras pautas, talvez, né? Não. Mas quando tiver qualquer novidade, sinta-se convidado para trazer aqui para nós da Tirol. Sim. E te agradeço mais uma vez e desejo um ótimo dia também. Certo, muito obrigado, eu que agradeço todos os ouvintes, né? Podem sempre contar com a Vigilância em Saúde, sempre fazer um trabalho bem duro, um trabalho sério, isso aí, podem contar com a gente está sempre à disposição. Maravilha, um grande abraço.